Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas à aula que a gente vai tratar sobre anamnese na massoterapia, né? E também, daqui a pouco a gente estende essa anamnese à drenagem linfática manual. Normalmente a drenagem está mais interligada às fichas de estética corporal. E a massagem, tu pode fazer massagem com uma ficha específica. A gente vai tratar também de alguns aspectos ligados à mão do profissional e a outros aspectos importantes aí para o desenvolvimento correto da massoterapia. Quando a gente fala em anamnese, acaba que a gente cai naquele velho costume dos profissionais de achar que a anamnese ou não é tão importante ou nem isso, sabem que é importante, mas não gostam de perder tempo fazendo uma anamnese, o que é errôneo, né? Uma vez que a anamnese é de fundamental importância para a realização de uma boa conduta de tratamento, seja em estética, seja em qualquer área da saúde. Quando a gente fala em anamnese, a gente se remete, então eu vou pedir para que tu possas acompanhar os slides, tá? Então eu já tô aqui no slide número 2, que tu possas lembrar que, como qualquer outro método de prática clínica na área da saúde, a massoterapia, o que inclui a drenagem linfática, ela é precedida sim de uma boa avaliação. Então a gente precisa avaliar o paciente dentro da anamnese, composto daqui a pouco de exame físico, palpatório, de inspeção e demais itens que a gente sabe que tem necessidade de uma ficha de avaliação. Porque a anamnese vai fornecer ao profissional informações relevantes, né? Ela vai, inclusive, revelar condições ditas quanto cruciais, né? Inclusive contraindicações para execução da técnica, no caso de técnicas de massagem. Então, a gente diz que a anamnese fornece uma estrutura para o profissional, uma segurança para a execução de terapias manuais. E detalhe, tomem cuidado que mesmo que seja uma única sessão de massagem, por exemplo, ou de drenagem linfática, é necessário que tu tenhas os dados do paciente, que tu saiba se ele é indicado para aquele tipo de terapia, que tu tenha o contato desse paciente, porque acontece muito assim. Inclusive, é dúvida das minhas alunas. Mas se chega uma pessoa e pede para fazer uma massagem relaxante, se tem data ou se tem horário para aquele momento X. Daí como que eu vou fazer a avaliação? Ela não vai querer fazer, porque ela só quer a massagem e ir embora. Toma cuidado, porque, inclusive, se tu não sabes, posteriormente eu vou falar também na aula de massoterapia, que cresce o número de processos judiciais contra profissionais por realmente maldade de pessoas que são realmente fazem charlatanismo na área, fazem realmente extorsão de dinheiro baseado em processos judiciais. Aí a pessoa chega pra fazer uma massagem, tu não se importa, não faz avaliação, ela não te diz que tem um problema de saúde específico e uma sessão de massagem pode piorar esse problema de saúde. Então a minha dica é, mesmo que uma única sessão, mesmo que uma ficha mais enxuta e mais rápida, faça a ficha de avaliação. Porque aí tu vai ter os dados do paciente e vai poder se respaldar de qualquer outro, daqui a pouco, empecilho que possa vir a acontecer tanto na sessão de massagem quanto no decorrer das próximas sessões, né? Então, é normal que na avaliação a gente, inclusive, passe recomendações, né, após fazer uma avaliação completa ao paciente, né? E aí, inclusive, a gente pode, através da avaliação, detectar alguma situação e tá enviando, né, estar orientando, encaminhando esse paciente para um outro profissional. Então, e esse é o benefício também da avaliação, que nos faz entender a necessidade desse paciente ser atendido por outro profissional, porque daqui a pouco não cabe a nós resolver um problema específico X, né? E aí, obviamente que realizar uma avaliação para terapia manual não quer dizer que tu é um médico que tu vai fazer um diagnóstico de saúde. Toma cuidado, porque a gente vai orientar. Por exemplo, ao fazer uma avaliação, já aconteceu comigo, inclusive ontem eu estava ministrando um curso que a paciente, quando eu fui fazer um procedimento na região glútea, tinha uma alteração de coloração, relevo, bordas indefinidas de uma lesão menor do que 1 centímetro na região glútea. E eu perguntei pra ela, que lesão é essa?
Pois é, eu tirei faz um ano, parecia aquelas pintinhas, aquelas belezinhas. Daí eu falei pra ela, tá, mas e depois disso, tu chegou a ver se ela aumentou de tamanho, coisa assim? Não, ela tá desse jeito. Aí até fiz uma foto e mostrei pra ela. Ela, sim, ela tem essa coloração assim, ela não cresce. Daí eu perguntei pra ela, coça? Dói? Descama? Então, eu não tô fazendo um diagnóstico dizendo que é uma possível lesão de daqui a pouco uma neoplasia benigna de pele. O que eu perguntei pra ela é características do que seria uma lesão benigna de pele e falei pra ela, se crescer, coçar ou descamar, você precisa procurar um dermatologista. Então a nossa função é orientar e não dar um diagnóstico a partir do que a gente está observando, do que a gente está palpando e inspecionando, né? E é legal que tu possas ter uma ficha específica para massagem, por exemplo, relaxante, uma ficha específica para drenagem linfática, uma ficha de estética corporal para tratamento de gordura, celulite, estrias, flacidez de pele, uma ficha de facial, porque isso facilita o teu dia a dia dentro da clínica, né? Hoje tá muito em alta fazer aqueles blocos, é um bloco, a ficha ela vem num bloco, aí tu preenche e destaca aquela folha. Normalmente é frente e verso, uma ficha mais compacta, mas com todas as informações. Então é uma ideia aí que também pode ser amadurecida por você aí que vai futuramente ter a tua ficha de avaliação. Eu ainda gosto da ficha tradicional, aquela que eu vou ter numa pasta, ficha tal, XYZ. Chegou o paciente, eu pego a ficha e tenho como atender. Assim como a ficha do pós-operatório também é diferente das demais. E é bacana que tu possas ter junto com essa ficha, e tá aqui no slide número 3, uma ficha de evolução do tratamento. Por exemplo, se fosse a minha paciente ontem, ela era modelo de curso, se fosse minha paciente eu iria anotar. Paciente chega para o atendimento bem, não relata desconforto na área que foi aplicada anteriormente, X técnica. Ao final do tratamento, observou-se uma alteração de pigmentação na região glútea. Então, evoluir significa inclusive refrescar a nossa memória. Com tantos pacientes, a gente não lembra de tudo que a gente tem para anotar, de tudo que a gente tem que anotar. Então termina a sessão e já faz a tua evolução. É uma dica de ouro, porque se tu não anotar, tu não vai saber em qual parâmetro, qual equipamento, qual região. São muitos os pacientes, né? Presume-se aí que a gente espera atender no movimento alto de clínica de 6 a 8 pacientes todos os dias. E esse fluxo pode ser diferente em 5 dias da semana. Então eu tenho aí, digamos, 6 pacientes vezes 5, de segunda a sexta, vamos pensar assim, são 30 pacientes que passaram dentro da estética. E daqui a pouco por mês, mesmo que esses vão se repetir, não são 30. Daí vem alguém diferente, são 40, 50, 60, 80 pacientes. Ficha de evolução é muito importante. E a ficha de avaliação, ela pode ser dividida e deve ser dividida em algumas sessões, né? Eu gosto muito dos nossos modelos do laboratório de estética aqui da Ubra de Carazinho, porque a gente conseguiu durante anos melhorar essas fichas. Inclusive, vou colocar a ficha de massagem relaxante e de drenagem no ambiente aula aqui da estética da Ubra Carazinho, para que tu possas acompanhar. Então, eu tenho ali dados iniciais, eu tenho dados relacionados à queixa do paciente, histórico e hábitos de vida, exame físico, aí tem mais alguns detalhes, daí tem plano de tratamento, por exemplo, o que seria um plano de tratamento para um paciente que chega solicitando massagem relaxante por estresse? Massagem relaxante, escalda-pés, uma hidratação nas mãos, usar pindas chinesas, pedras quentes. O plano de tratamento, ele tá interrelacionado com o que tu tem disponível no ato da tua prática clínica, né? Ana, eu só tenho massagem relaxante, então não vai poder colocar os outros itens. A massagem relaxante vai ser ali datada em 6 sessões. Em 6 sessões, tu pede pro paciente como ele está se sentindo, reavalia. E daqui a pouco, inclusive pode usar uma escala visual analógica, e daqui a pouco tu tem condições de dar alta ou não pro paciente no sentido de massagem estética. Por exemplo, veja bem, um minutinho que eu quero mostrar uma escala visual. Aqui, ó. Isso aqui é uma escala visual analógica. Eu faço ela impressa, assim, pra entregar nos meus cursos grandes, tá? Ela é muito legal, tá disponível na internet. Se tu colocar lá escala visual analógica, vai aparecer essa escala aqui. Então, inclusive, ela vem nos livros de eletroterapia do professor Jones Agni também. E essa escala é muito bacana porque ela vai te dar, assim, de forma numérica, tipo escala de Linker, e também com caretinhas. Por exemplo, Anne, hoje tu veio procurar massagem relaxante. O que tu sente de desconforto de 0 a 10? Ah, é 8. Fez as sessões de massagem, chegou lá na 6ª sessão,
Ao término da 6ª sessão, eu pergunto, Anne, depois de receber essas massagens relaxantes, como que tu tá se sentindo hoje? Aí, ela vai dizer assim, olha, depois que eu comecei a vir aqui, eu passei de um desconforto grande e hoje pra mim é 3 ou 4. Aí tu tem como graduar o nível de desconforto que essa paciente apresenta, a evolução, na verdade, dessas massagens que fizeram de benefício pra ela. Outra ideia dessa escala é usar, quando ela chega pra massagem, Anne, como tá se sentindo hoje, de 0 a 10? 9. Termina a massagem, deixa ela repousando por 5 minutos. Eu tô falando de massagem, mas pode ser N técnicas, tá? Anne, agora, depois do procedimento. É 1. Então, tu tem como graduar se foi boa a tua massagem ou não pra esse teu paciente. Então, isso é muito legal, tá? Fica muito dinâmico o atendimento. Ainda um adendo muito especial. A avaliação do paciente é documento confidencial do profissional que avaliou. O único profissional que tu pode dar acesso a essa ficha, se necessário, é o profissional que você vai encaminhar. O fisioterapeuta daqui a pouco, o médico, ninguém pode ter acesso às fichas de avaliação. Tampouco tu pode publicar em rede social ficha de avaliação de paciente. Dados de paciente, eles são extremamente confidenciais. Me desculpa aqui, vou colocar meu celular de novo aqui que caiu no tripé, peço desculpas. Ainda bem que a minha sala tá organizada, né? Porque tá mostrando aqui toda a sala. Beleza, desculpa aí pelo atrapalho. Bom, e aí, por exemplo, o que cabe uma investigação um pouco maior se tu detectar na ficha de avaliação alguns desses itens? O que cabe uma investigação um pouco maior é se esse paciente está com nível de depressão muito alto, se ele tem muita insônia, se ele tem problema cardíaco, se ele tem muita enxaqueca, se ele tem alergia, diabetes, micção constante. Isso são motivos de investigação para posteriormente tu tá encaminhando ao outro profissional da saúde, né? Claro que de cunho médico. Porque às vezes tu tá com teu paciente tentando resolver um relaxamento da região do dorso e ele te relata que tá perdendo peso de uma maneira estrondosa. Pode ter uma baixa no sistema imunológico e pode estar desencadeando no paciente uma reação inflamatória e infecciosa. Nesse sentido, é ideal que tu possas encaminhar esse paciente para outro profissional. Então a avaliação se torna de suma importância. Ainda dentro do quesito avaliação, é muito legal tu fazer a avaliação porque tu vai estreitar os laços entre você e o paciente. Então aqui eu deixo assim uma dica que é bem importante também, que o relacionamento entre o profissional e o terapeuta, o paciente e o terapeuta, ele é realmente assim uma dinâmica essencial para condutas de terapia manual. Uma vez que a gente toca o corpo do paciente inteiro, dependendo da técnica, né? Então é interessante que esse relacionamento seja estreitado a partir da avaliação, porque fica muito legal quando tu cria, ao olhar, ao conversar com o paciente, uma relação mais próxima. Então essa seria uma dica bem importante, tá? E claro que a relação, e eu deixo claro isso no slide número 6, que a relação é construída em bases profissionais. Ou seja, eu escrevo assim, ó, sem chegar a extremo. Nem tu pode ser muito, tu não pode ser muito fria com o teu paciente, não pode ser muito distante, como tu não pode ter muita intimidade. Então, isso a gente já constrói a partir da avaliação. Tu quebra aquele frio, aquele gelo do tratamento inicial, mas não pode se tornar melhor amigo, melhor amiga do teu paciente. Porque aí tu vai acabar se colocando numa situação que tudo que tu precisar fazer com ele, num quesito de dar alta, dar alguma dica, solicitar que ele cumpra alguma coisa home care, tu não consegue, tá? Então, é legal que a gente consiga manter assim, e isso é um desafio, uma relação como balanço, um equilíbrio entre ser próximo do paciente e não ser tão próximo, sabe? E isso a gente adquire sem sombra de dúvida, com muita prática, né? Então, eu ainda deixo dito pra vocês que é muito difícil a gente controlar toda essa situação, mas é fundamental que o terapeuta, né, que ele possa ter esse controle da situação e que seja muito bem explicado, né, e seja muito bem, assim, controlado as situações emocionais, né, vindas do paciente. Então é importante que tu, quanto profissional, consiga se colocar numa postura quanto dita ideal. E aí, na avaliação, no início dela, que tem a parte da anamnese, que é toda a oratória com o paciente, tu consegue ter essa proximidade.
Porque depois que tu pegar os dados do paciente, saber por que ele tá ali, correlacionar os hábitos de vida dele, o histórico de vida do paciente, tu parte pro exame físico, que é inspeção e palpação. Inspeção é toda e qualquer forma de observação, né? Então, por exemplo, chegou lá paciente pro teu atendimento. Tu já consegue observar ela, inclusive pela gesticulação de gestos e pela face do paciente, a expressão que te representa isso. A credibilidade tua também vai ser a expressão, então toma cuidado também com as tuas expressões, tá? O quanto a gente se posiciona quanto face é muito importante. Isso a gente chama de comunicação não verbal. E a inspeção é realmente olhar o paciente como um todo. Ok? Por exemplo, eu tenho muita dor na cervical. Aí quando a Anne fica lateralizada, eu observo uma cifose acentuada na coluna cervical. Então, isso tudo é observar, é conseguir colher dados através dos teus olhos. Ainda uma outra forma de inspeção é realmente registro fotográfico, mas no caso da massagem e da drenagem, na massagem a gente relaxante não costuma fazer. Na estética sim, na drenagem, principalmente quando tem edema, né? E aí, somando-se ao exame físico da inspeção, a gente tem a palpação, que é o toque no paciente. Dica, não é na avaliação que tu vai tocar o paciente inteiro. Normalmente tu vai no alvo da queixa do paciente e contempla a palpação. Ao passar das sessões, tu vai descobrindo cada vez mais se tem ou não alteração em tecido cutâneo ou qualquer outro tipo de alteração que tu não possas ter visualizado na avaliação inicial. Palpação, então, é crucial na terapia manual. Palpar com as mãos, sem luva. Então, agora em época de pandemia, lava bem as mãos, passa álcool e palpa a região alvo de tratamento. Nada melhor do que a palpação. Mas, para que isso seja feito de uma forma com qualidade e excelência, a competência, a destreza de quem vai avaliar os tecidos é muito importante, mas tu só ganha isso com a prática clínica. Não tem como tu chegar e saber avaliar bem a primeira vez em sala de aula ou que tu vai fazer massagem em alguém em casa. A prática clínica te traz isso, certo? E a gente palpa o paciente sem uso de meio deslizante, tá? Não usa meio deslizante nenhum, para que realmente as tuas digitais, para que a tua polpa dos dedos, a palma da mão possam sentir desde calor no tecido, frio, umidade e outras correlações que são importantes na palpação, tá? Ainda a gente usa bastante a ponta do dedo, as falanges, e a gente usa como um todo, que é a parte das almofadas dos dedos, mas a ponta do dedo, desde que não esteja com essa unha comprida que eu tô agora, a gente sente bastante esse tecido pra gente ver se tem alguma contratura, algum nódulo, pra sentir esses outros itens que eu falei anteriormente, de temperatura e etc, tá? Ainda o toque pode ter uma profundidade, no sentido de um toque ser bem leve, para tecidos mais superficiais, e dependendo da qualidade do músculo ou o tamanho do músculo, esse toque vai ser mais profundo. E esse toque mais profundo, normalmente em músculos mais firmes, né? Bom, então, essa avaliação de palpação, ela deve seguir todo o tratamento. Todo o tratamento, tu vai olhar tudo que tu puder e palpar. Obviamente que durante a sessão de massagem ou drenagem, né? Esse toque, ele tem que ser, ao mesmo tempo que tem que ser sensível, ele tem que passar confiança pro paciente, tá? Então não pode ser um toque muito sutil. Ele é sensível, mas ele é confiante. Para isso é importante que tu possas manter as tuas mãos bem relaxadas, tá? Partindo para a inspeção, no slide número 12, ela deve ser realizada, então, antes do tratamento e durante o procedimento de massagem, tá? E principalmente ao término, por exemplo, da massagem, tu deve observar o teu paciente se a pele ou alguma parte do corpo manifestou alguma alteração diferente do que se esperava. Então, esse olhar cuidadoso do terapeuta, que está descrito no slide número 12, normalmente contribui para o teu diagnóstico de estética, seja na massagem relaxante ou na drenagem, né? Ainda eu coloquei aqui do slide número 12 até o slide número 18, 19, 23, do 12 ao 23, situações que a gente vai encontrar na prática clínica que tem correlação direta, por exemplo, às lesões elementares, aquelas que vocês aprendem lá na fisiopato facial. Então eu coloquei na fisiopato facial e na disciplina de facial. Eu coloquei aqui alguns exemplos de situações que tu pode encontrar na prática clínica. Por exemplo, situações como cor de pele. Tu olha a pele. Bom, quando eu olho meu antebraço,
Eu vou olhando, aqui tem uma lesãozinha de uma escoriação, mas não tem nenhuma hiperemia. E se tivesse hiperemia, só ao olhar tivesse vermelho, possivelmente a hiperemia é advinda de algum processo inflamatório, porque hiperemia é uma disfunção da coloração da pele quanto circulação sanguínea. E eu tenho que descobrir por que tá vermelho o braço da Anne. Ou daqui a pouco eu olho e tá roxo, tá? Mas por que tá roxo? Então tem redução de hemoglobina circulante? Tem uma cianose acontecendo? Então eu preciso descobrir por que tá roxo, arroxeada a região. Eu não falo de equimose, eu falo de falta de circulação, aquela azulada, sabe? Então são condições que tu pode encontrar. Outra coisa, se tu encontrar alguma condição dessa, tu anota. Questiona o paciente. Anne, mas o que tu fez aqui? Não sei. Então tira uma foto, anota, pesquisa para te saber o que tá acontecendo. E aí eu deixei no slide número 14 algumas lesões. Então ali eu deixei, por exemplo, uma equimose, que é uma batida, um roxo de batida, que é parecido com hematoma. Eu deixei uma lesão de face, que é bem comum na rosácea. Eu deixei uma mão que mostra os dedos arroxeados, que é bem comum de cianose de paciente que tem correlação à diminuição de hemoglobina e oxigênio circulante. Uma mancha púrpura, que a gente chama vermelha, que é correlação de lesão por envenenamento. Deixei uma lesão preta, que é uma lesão necrótica de pele, que normalmente é encontrada em paciente diabético. Então são lesões que tu pode encontrar. Cuida pra não, por exemplo, essa lesão de necrose. Meu Deus, Anne, o que tu fez aqui? Não, calma. Olha a lesão e pergunta, Anne, o que é essa lesão que tu tem na perna? Não é que eu sou insulinodependente, eu sou diabética, eu bati a perna e não tá cicatrizando. Então cuida pra não anteceder ter um diagnóstico ou a tua angústia na frente do paciente. Então, sempre a gente age com muita delicadeza, a gente age com muita serenidade. Tu não pode ficar mais nervoso que o teu paciente, né? Ainda na palpação e na inspeção, tu pode ver por inspeção pequenas gotículas de suor, aumento de sudorese, por exemplo, às vezes na região do buço, em alguma região corporal. E isso pode estar interligado tanto ao calor quanto à ansiedade. E isso a gente percebe também ao pegar a pele, né? Assim como tu pode estar palpando uma região X e por edema essa pele ter muito menos mobilidade. E aí tu vai tentar descobrir qual é a origem desse edema. Inclusive eu deixei no slide 16 o teste do cacifo. Nem sempre quando tu tem um edema, tu testa cacifo positivo, porque o cacifo positivo normalmente está interrelacionado com alguma disfunção de sistema linfático ou venoso. Então daqui a pouco eu tenho edema, mas não testo positivo no cacifo. Isso a gente aprende quando a gente tiver agora a disciplina, a continuidade daqui 2-3 semanas na parte da drenagem linfática. Ainda, tu vai observar e vai palpar a questão da oleosidade, né? Ou às vezes excesso de acne, tentar descobrir o porquê. A gente pode encontrar lesões como máculas, que é aquela pequenininha, circunscrita, hiperpigmentada, menor de 1 centímetro de diâmetro. A gente pode encontrar pequenas vesículas que contêm líquido seroso dentro, né? Então eu tenho um líquido seroso, que é um líquido que não tem nada de infecção, senão seria um líquido purulento. Então essas vesículas eu posso estar encontrando também. Inclusive a gente pode estar encontrando de vesículas, depois o paciente acaba coçando ou estoura, essas vesículas viram crostinhas, bolhas, nódulos, cistos, verrugas. Então as lesões elementares, dá uma relembrada lá da fisiopato, porque para avaliação na parte corporal de massagem de drenagem é muito importante rever as lesões elementares. E aí, por diante, eu coloquei também no slide número 21 os 4 tipos de cicatrizes mais comuns. Tu olhou uma cicatriz, tu tem que saber se ela é hipotrófica, que tá abaixo do nível da lesão, parecida com uma cicatriz, parecida com uma estria. Se é uma cicatriz hipertrófica, que tá aumento de colágeno, então acima do nível da lesão. Se é um queloide que extravasou a borda da lesão, ou se é uma cicatriz hipotrófica, hipercrômica, hipertrófica, hipercrômica. Então, isso tudo a gente tem que saber quanto profissional da estética. Ainda quanto palpação, a gente vai tocar o tecido e ver se tem calor ou frio. Normalmente o calor, o aumento de temperatura, ele indica alguma inflamação. Pode ser alguma disfunção orgânica, pode ser alguma disfunção mais a nível sistêmico, pode ser algum quesito de febre. Não é só por causa do Covid que tu tem que verificar a temperatura do paciente. Tu tem que verificar porque tu vai fazer uma terapia manual que daqui a pouco pode aumentar a temperatura desse paciente. Então deve sim não achar se o paciente tá com febre, eu acho que tem febre.
Porque até então não existia pandemia, era assim, chegava o paciente, estava ruborizado, já aconteceu comigo várias vezes, inclusive em prática clínica, eu acho que o paciente tá com febre. Não, tu não acha, tu pega um termômetro e verifica. Então, ter um termômetro para verificação de temperatura agora na pandemia é obrigatório, mas antes as pessoas, os alunos não se ligavam da importância. É importante ter um termômetro e verificar a temperatura. Assim como ter um verificador de pressão arterial digital, porque tu não tem como saber verificar uma pressão arterial sem ter feito um curso específico, ser profissional que trabalha mais com a verificação de pressão. Então, ter um equipamento digital, eu brinco com as alunas, a minha avó vê a pressão dela sozinho, verifica a pressão sozinha. Por mais que o esteto e o esfigno sejam mais fidedigno, ter um digital é de suma importância. Para finalizar esses 30 primeiros minutos de vídeo, eu finalizo falando que a palpação de frio pode estar correlacionado também com queda de temperatura, com alguma doença crônica, alguma alteração fibrótica, então tem que ter atenção também. Eu tô fazendo uma massagem no dorso e as costas estão extremamente frias. Não é normal, eu preciso fazer uma investigação. Então, essa oratória inicial sobre avaliação é mais pra gente relembrar alguns itens, puxar algumas partes de outras disciplinas que é importante relembrar. Se tu somar o teu conhecimento adquirido na parte da estética facial, na parte da estética corporal e de massagem, tu vai saber compor uma belíssima ficha de avaliação e eu vou deixar exemplos pra ti também. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando então de preparação das mãos, a importância da preparação das mãos do terapeuta para a execução de terapia manual e dos componentes de massagem, que são de suma importância. Até mais!